em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 18. E nós vamos ver que o nascimento de Jesus, por mais que, vamos por gerações e gerações agora, nós temos festejado, antecipado, jogado fogos, feito contagens regressivas, há uma grande expectativa, né? Mas na verdade, quando Jesus nasceu, a coisa não era bem assim. As pessoas já estavam sem fé, as pessoas estavam sem confiança, as pessoas não acreditavam mais que o Messias poderia vir ou nascer. Quer dizer, quando Jesus nasceu, ele nasceu com uma falta de expectativa da sociedade, com uma falta de expectativa dos religiosos de que o Messias poderia vir. E infelizmente, esses religiosos da região de Jesus até hoje estão esperando o Natal, até hoje estão esperando o Messias vir. Jesus não era esperado, né? Ele veio, né? As pessoas não descobriram que ele veio, né? E essas pessoas têm perdido o sentido, têm perdido o verdadeiro Natal, têm perdido o Natal de Jesus. E foi dentro desse contexto que Jesus nasceu. Um contexto em que as pessoas, mais ou menos por 400 anos, não tinham tido palavra de Deus, não tinham tido orientação de Deus. Era um período de vazio, era um período de vácuo. E por 400 anos não tendo uma revelação, não tendo um profeta proeminente, um profeta vindo da parte de Deus, as pessoas foram se desligando, as pessoas foram se desvinculando, as pessoas foram perdendo a esperança do Natal, as pessoas foram perdendo o desejo que o Natal acontecesse. E quando eu digo Natal, é o Natal de Jesus, é o Natal de Jesus de Nazaré, é o Natal Jesus Cristo, aquele ungido prometido por Deus para as nossas vidas. Mas veja o contexto em que Jesus nasce, veja as circunstâncias que isso ocorre, porque hoje nós vamos aprender a tomar grandes decisões, mas decisões de uma forma extremamente humildes e simples. Veja comigo então, a partir do versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Interessante que essa palavra "foi assim o nascimento de Jesus Cristo" nos mostra, nos aponta assim que foi um ato que aconteceu sem grandes expectativas, sem grande, assim, as pessoas não estavam esperando, aconteceu, surgiu, ocorreu. Então, foi assim o nascimento de Jesus, não quer dizer só uma narrativa dos fatos que ocorreram, mas também do inesperado, em qualquer momento, em qualquer situação ele veio. E diz assim o texto: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Primeiro fato que eu noto nessa passagem, nós vamos fazer duas leituras e essa é uma das leituras, é que Jesus nasceu porque tinha Maria, tinha José, tinha família. E quando eu olho para José e Maria, imaginando que essa menina provavelmente ela poderia estar na faixa dos 14, 15, não mais do que 16 anos, uma adolescente, que era muito comum naquela época se dar em casamento nesse período de 13 anos a 16 anos, e pensar em José, um garoto, né, na faixa de 17, no máximo, não seria mais do que 21 anos,
eles tendo que decidir sobre a vida deles, eles tendo que tomar uma decisão importante na vida deles, e que essa decisão, por mais simples, mas uma decisão ousada, que fez toda uma diferença para que Jesus nascesse. Maria podia muito bem, nessas circunstâncias, ter todo o constrangimento, toda a vergonha, toda a situação de uma menina nova que nunca havia tido relacionamento sexual, estando prometida em casamento a José, estar vinculado a uma circunstância, a uma situação tão difícil como essa de Jesus. E a mesma coisa José, porque um jovem na faixa de 17 a 21 anos ainda é um adolescente, é um jovem adolescente, e envolto a uma situação tão delicada como essa, de receber a esposa e acreditar que o anjo estava falando com ele, o anjo falou com ele, e ele aceitar essa palavra, e receber Maria como sua esposa. Essa não era uma situação natural, mas foi uma situação importante de decisões que ambos precisavam fazer para que Jesus pudesse nascer. Então, Jesus veio porque Maria tomou uma decisão correta de receber e aceitar a palavra de Deus, porque José aceitou e recebeu a palavra de Deus, e ambos concordaram em seguir um plano de Deus para a vida deles, e de uma forma extremamente discreta, de uma forma extremamente humilde, ambos se dão em casamento, oficializam o seu casamento, para que realmente esse plano pudesse ocorrer. Então eu vejo aquela menina, aquela jovenzinha, tendo que tomar uma decisão tão séria, tão importante em sua vida, para que Jesus pudesse nascer. Vendo aquele jovenzinho, aquele rapaz, aquele menino, assumindo um compromisso tão sério, tão determinante, mas que foi tão importante que eles assumissem isso, porque ao assumirem isso, eles estavam recebendo Jesus Cristo, recebendo o Emanuel, o Cristo conosco, sendo o canal de Deus para que todos nós pudéssemos ser presenteados no Natal com a presença de Jesus. Mas assim, o que me chama a atenção é a decisão. O que me chama a atenção é eles terem um posicionamento em cima daquilo que Deus estava colocando na vida deles. O que me chama a atenção é que José não precisaria assumir uma responsabilidade como aquela. Aquele jovem poderia falar: não, eu vou escolher uma outra moça, eu vou fazer uma outra coisa da minha vida. Ele até pensou em desistir secretamente para não causar escândalo. Isso mostra a delicadeza daquele moço, e como aquele moço, aquele José, era uma pessoa extremamente brilhante. Ele não queria ofendê-la, ele não queria magoá-la, ele não queria que a lei pesasse sobre ela, porque a lei falasse: se uma moça se engravidasse sem o casamento, ela poderia ser apedrejada até a morte. E José, querendo protegê-la, querendo não causar um escândalo na vida dele, ele pensa até em sair dessa responsabilidade de uma forma muito discreta, para não causar nenhum problema para ela. Então a gente vê o cuidado de José para com Maria, a gente vê o cuidado de José para com a palavra de Deus e vontade de Deus, porque aquele José recebe a visitação de um anjo, e ele recebe uma palavra de Deus para a vida dele, como você recebe uma palavra de Deus para a sua vida. Mas José, ele recebe a palavra de Deus e assume, e toma uma decisão na vida dele. Eu fico imaginando aquelas duas crianças. Imaginar que uma menina em torno de 14 anos e um menino em torno de 19 anos tomarem uma decisão tão importante, tão responsável, para que Jesus pudesse vir a esse mundo. Foram aqueles dois jovens que abriram um caminho para que Jesus pudesse chegar a esse mundo e nos salvar. Se não fosse a decisão daqueles meninos e a decisão correta que eles tomaram, Jesus não teria vindo por eles. Talvez teriam vindo por um outro casal, mas Maria foi escolhida e José foi escolhido, e eles entenderam o plano que Deus tinha para a vida deles, e eles obedeceram esse plano. Eu vejo como é importante as decisões que nós temos que tomar na nossa vida.
Decisões não só em termos do meu trabalho, da minha escola, do meu futuro, mas decisões espirituais na nossa vida que podem definir muitas outras coisas, definir toda a nossa vida, todo o nosso futuro. E não importa a nossa idade. Maria era uma adolescente, José era um adolescente jovem, mas tomaram uma decisão corajosa de aceitar o plano de Deus para a vida deles, entendendo a vontade de Deus, e por isso Jesus pôde nascer, por isso que Jesus pôde vir até nós. Jesus não viria sozinho, porque senão ele seria considerado um ET, alguém que aparecesse, de um mundo, transcendental e viesse entre nós. Quer dizer, seria alguém desconecto com a humanidade, mas Jesus veio conectado com a humanidade, porque um casalzinho aceitou a vontade de Deus, um casalzinho entendeu a vontade de Deus e assim fizeram a vontade de Deus. Você pode falar assim, mas eles poderiam talvez não fazer isso, ou talvez eles pudessem fazer isso sem essa conotação do Messias. Veja, eles poderiam tomar muitas decisões. Uma das decisões é assim, não, eu não aceito, eu não quero, não, isso é muito para a minha vida, eu acho que a vontade de Deus, o plano de Deus é uma coisa que está fora da minha dimensão, é muita responsabilidade. Ou eles poderiam simplesmente ter tomado a decisão de ficarem juntos ou se casarem, mas sem o comprometimento de entender que era um plano de Deus para a vida deles. Então eles poderiam ter falado não, eles poderiam ter falado sim de uma forma diferente, simplesmente aceitando ou entendendo aquela gravidez como parte do relacionamento deles, que não era, era um relacionamento do Espírito Santo, mas eles poderiam passar desapercebidos, eles poderiam passar sem nos dar essa informação de que tinha sido vontade de Deus, e nós aceitaríamos socialmente sem problema nenhum. Mas a história nos conta que tanto José como Maria tinha compreensão espiritual das decisões que eles estavam fazendo, e eles as tomaram para que o Natal pudesse acontecer. Então eu sou grato a José, eu sou grato a Maria, porque mesmo sendo jovenzinhos, eles tomaram uma decisão de coragem, uma decisão corajosa de assumirem não o casamento, de assumirem não uma gravidez precoce, mas de assumirem o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para o mundo, porque o que o anjo falou para José era isso: ele vai se chamar Jesus, ele vai ser o Cristo, Messias, o enviado de Deus, Deus conosco, Emanuel. E foi isso que José colocou o nome daquela criança de Jesus. Então veja como é bonito nós entendemos que no nosso Natal, na nossa vida, nós temos que tomar decisões que podem ser decisões simples, complexas, mas que quando tomamos, entendendo como plano de Deus para a nossa vida, isso pode repercutir não só na nossa geração, mas em gerações futuras, quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida. Então Natal para mim é tomada de decisões. Natal para mim é eu entender que eu tenho que assumir responsabilidades, eu tenho que tomar decisões corretas, eu tenho que entender que o Natal só aconteceu porque aqueles jovens, José e Maria, entenderam um plano de Deus e aceitaram um plano de Deus para as suas vidas. Eu não creio que foi fácil. Eu não creio que foi fácil para Maria, eu não creio que foi fácil para José, mas eles sabiam o que estavam fazendo. Mas eu vejo uma menina corajosa, eu vejo um jovem corajoso. Como nos falta isso? Como nos falta meninas corajosas para dizer não às coisas erradas. Como nos falta meninos corajosos para dizer sim para as coisas certas. Como nos falta jovens que tenham decisões espirituais em suas vidas, que constroem em cima de decisões, que permitem que o plano de Deus aconteça nas suas vidas por decisões que eles tomam. Hoje os jovens são muito mais de deixar para lá, são muito mais de se acomodar, são muito mais de, deixar a coisa rolar, vão ver o que vai acontecer.
eu vejo que José e Maria não deixou para ver o que ia acontecer, eles fizeram acontecer. José se casou com Maria, Maria entendeu o seu propósito e o plano de Deus para a vida deles, e ambos assumiram um compromisso. Eu olho para eles, não sei porque a gente vê jovens nessa idade, e fala assim, eram crianças, eram crianças tomando decisões de adultos. Mas eu vejo assim que nem adulto toma decisões como essa. Muitos adultos precisariam tomar uma decisão nesse Natal em relação à sua vida espiritual, em relação a Jesus. Então, quando eu olho na esfera, no panorama do Natal, eu não vejo somente o âmago do Natal, que é o nascimento de Jesus, mas eu vejo que o nascimento de Jesus aconteceu porque existia um casal de jovens ali, prontos a obedecer e aceitar o plano de Deus, e eram jovens corajosos. Vamos continuar vendo a história do Natal. Aí nós temos no capítulo 2, então, uma história interessante. Ele começa com a visita dos magos. Nós não vamos falar sobre os magos, mas vamos falar dos acontecimentos que surgem em relação a esses magos que vieram do Oriente. Veja comigo, capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu, aí já aconteceu o nascimento, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes, que era o rei que dominava aquela região, que era a pessoa que tinha o controle sobre tudo aquilo, era o rei, ficou sabendo pelos magos que eles vieram adorar um outro rei, que era Jesus. Veja o que acontece no versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, esse Cristo, porque a gente está desinformado, a gente não tem conhecimento do Natal, a gente não sabe, esses fatos estão fora da nossa realidade, a gente pensa em outras festas. Onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, depois de pesquisar, em Belém da Judéia. Por isso escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, porque como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então, versículo 7, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém, os magos, e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram, os magos, o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos no sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Bom, eu li esse texto porque nos dá o contexto de um fato muito importante que vem logo em seguida. Esse contexto nos mostra que pouquíssimas pessoas estavam esperando o Natal, pouquíssimas pessoas estavam atentas a esse fato de que o Natal iria acontecer, que Cristo viria. E esses magos eram um dos poucos que realmente tinham esse conhecimento e essa ideia, e eles foram seguindo um plano definido de poder entender esses fatos através das estrelas, através das orientações, através da passagem bíblica. E esses magos foram ao encontro de Jesus, mas passaram através ali de Jerusalém, onde o rei Herodes estava lá. E quando esse rei descobriu o que os magos estavam fazendo, ele se preocupou: opa, um outro rei, um outro Messias, que negócio é esse? Espera um pouquinho só. E ele se informa e vê realmente que isso era uma profecia, que o Natal iria acontecer. Mas o grande fato aqui é que
quando o Herodes manda os magos informar, quando eles informar a localização exata da criança, e os magos não fazem isso, né? Então acontece algo muito importante, porque esse Herodes fica danado, ele fica bravo, ele fica irritado com isso, e ele tem um plano maquiavélico. O plano dele é acabar com o Natal, o plano dele é acabar com Jesus Cristo, o plano dele é eliminar esse menino. Parece que hoje em dia nós temos muita coisa parecida, parece que nós temos vários planos na sociedade, vários planos na comunicação, vários planos no mercado, no shopping, na revista, na televisão, de acabar com o Natal, né, de eliminar o Natal, né, para que outras festividades tomem esse sentido. Mas o que se torna bonito, essa perseguição que Herodes tem em relação a esse menino. Veja, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a quem? A José. Então apareceu a José em sonho, ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelos profetas: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. E então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramã, choro e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Quando eu olho essa passagem que fala e narra um fato importante no contexto do Natal, porque se Jesus tivesse nascido e se ele, por algum acaso, Herodes tivesse encontrado esse Jesus e matado ele, nosso Natal não teria sentido, nosso Natal não teria razão. Herodes tinha um plano maquiavélico. Primeiro era usar os magos para trazer informação para que ele fosse pontualmente resolver esse problema e eliminar o Natal, eliminar o nascimento de Jesus, eliminar o Cristo, o Rei, o Senhor, o Emanuel. O plano primeiro de Herodes não deu certo, falhou, porque os magos tiveram o pressentimento e a orientação de Deus que eles não deveriam voltar, que eles não deveriam fazer isso, porque o rei era mal intencionado. Quando o rei soube disso, aí ele teve um segundo plano de eliminar o Natal, de acabar com a vida de Jesus. Bom, se não dá para ir pontualmente, eu vou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Você pode imaginar o que é isso? A mortandade de crianças de 2 anos para baixo, você perder o seu filho, perder a sua filha, perder a sua criança, né, com 2 anos, porque um rei louco, lunático, não queria que o Natal existisse, né? E Herodes mandou que esse segundo plano, o plano B, fosse executado. O que me chama a atenção nessa passagem é que José, ele tem uma revelação, o anjo o procura e dá uma orientação a José, para que José saísse dali e fosse levar o menino para o Egito. De novo, aquele garoto, que também não estava passando muito dessa faixa etária, precisava tomar uma decisão. José era quem? José era um moço, um homem, casado agora com vida própria, esposa e filho, e ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Ele tinha uma profissão, ele tinha a sua oficina, ele tinha as suas ferramentas, ele tinha a sua clientela. Ele estava construindo a sua vida no sentido de poder, como qualquer homem nessa faixa de 21 anos, dar estabilidade para a família, dar alimento para o filho. Mas ele precisava proteger aquela criança.
Ele precisava guardar aquela criança. Eu fico imaginando, se você é um jovem profissional, né, e você está indo bem na sua profissão, você está se destacando na sua profissão, se Deus chega e fala: olha, sai porque vai ter problema, vai haver uma grande situação, vai e muda. Quantos jovens teriam coragem, talvez, de mudar de emprego, ou de mudar de cidade, ou de fazer alguma coisa diferente do que tinha planejado, porque descobriu qual era a vontade de Deus? Eu creio que quando o anjo procurou José para anunciar esse plano maligno de Herodes, e veio a orientação para que ele se movesse, né, que ele fosse para o Egito, né? Eu creio que José falou: de novo vou ter que decidir, de novo vou ter que mudar, de novo vou ter que assumir uma responsabilidade, né? E eu creio que ele de novo tomou essa decisão. Interessante que ele pegou as suas ferramentas, pegou a sua esposa, pegou aquele nenê e mudou-se. Sabe por que ele mudou? Não é para uma profissão melhor, não é para um mercado melhor, não é para ganhar mais dinheiro. Ele mudou para salvar aquela criança. O Natal não teria todo um sentido se aquela criança não fosse salva por José e Maria, quando eles saíram daquela região, porque todas as crianças abaixo de 2 anos foram assassinadas. E José e Maria protegeram Jesus, porque eles resolveram pensar na criança, eles resolveram pensar no filho. E pensando nisso, eles tomaram a decisão de deixar a vida que estavam começando a construir para uma terra que não era deles, um povo que não era o povo deles, mas que seria um período em que eles estariam guardados. Eles tiveram que andar bastante, né? Naquele tempo não tinha metrô, não tinha avião, não tinha carro. Você pode imaginar uma jornada de 300 quilômetros a pé, né? E foi o que eles fizeram para chegar no seu destino. Mas de novo eu me deparo com José tomando a melhor decisão do mundo, mesmo sendo uma decisão tão difícil, uma decisão tão complexa: deixar meus clientes, deixar minha profissão, ir para uma terra que eu não conheço, ou uma terra com um povo de língua estranha, que tem outros valores, outros deuses, né? Mas eu vou para salvar o meu filho. Eu fico pensando, quantos pais estão preocupados com a salvação dos seus filhos? Quantos pais, mães e pais estão preocupados realmente em tomar decisões importantes para a salvação do seu filho? Tem pai e mãe que não traz nem o filho para a igreja, tem pai e mãe que nem lê a Bíblia para o filho, tem pai e mãe que nem fala de Jesus para o filho, tem pai e mãe que vende, entrega o seu filho para Satanás. Natal é um bom período para você pensar no seu filho, na sua filha, na sua criança, e tomar uma decisão séria de que você vai fazer com essa criança. Se você vai deixar o Natal ser uma realidade salvífica, uma realidade de salvação, ou você simplesmente vai deixar o seu filho ou a sua filha morrer. Porque quando você não cuida, o diabo cuida. Quando você não traz, o diabo leva. Sabe, se José não tivesse tomado aquele: não, vou dar um jeito, a gente fica aqui, esconde a criança, faz alguma coisa, Jesus teria morrido, e nós não teríamos tido o Natal que temos hoje. Porque o Natal é o nascimento de alguém que veio para nos salvar, o Messias, o Emanuel, que fez um plano para a nossa salvação, e aquele plano poderia ter acabado ali, por uma decisão errada daquele menino e daquela menina. Graças a Deus, graças a José e Maria, eles tiveram a coragem de mudar o seu plano pessoal para a salvação dos seus filhos. Quantos pais hoje têm a coragem pessoal, né, de tomar uma decisão para salvar os seus filhos? Eu me lembro, meus filhos hoje ainda continuam pequenos, continuam crianças, né? Mas houve uma época que eles eram menores, né? Mais crianças ainda, né? E nós morávamos na Inglaterra. E quando nós morávamos na Inglaterra, eles eram extremamente pequenininhos, né? Eu nem lembro mais da idade, né? Mas a Miriam devia ter uns 6 anos, 5 anos, a mãe está aqui me ajudando. A Miriam tinha 5 anos, né? A Eide devia ter uns
8 anos, né? E o Diogo devia ter 10 anos, né? Então eram crianças pequenas. E quando nós saímos daqui cristãos, fomos para esse país de uma outra língua, né, de uma outra cultura, de uma outra religiosidade. Quando nós fomos para lá, foi difícil achar uma igreja perto de casa onde houvesse uma igreja familiar, uma igreja em que pai, mãe e crianças frequentam. As igrejas eram mais de idosos, pessoas extremamente velhas, com programa de idosos na igreja. E, pela graça de Deus, nós conseguimos descobrir uma igreja família, onde as pessoas levavam os filhos para a igreja, onde os nossos filhos poderiam se relacionar, onde os nossos filhos poderiam desenvolver a fé deles. Só que essa igreja não era tão perto de casa. Nós tínhamos que tomar 2 ônibus. Um ônibus para ir até o centro da cidade, nós morávamos no bairro, um ônibus até o centro da cidade, e do centro da cidade tomar um outro ônibus que ia para a extremidade da cidade, que era um outro bairro onde ficava essa igreja, que era uma igreja que atendia a família, era uma igreja que tinha programas, né, familiar e para as crianças. Bom, nós não tivemos dúvida. Nós queremos salvar os nossos filhos. Nós queremos cuidar dos nossos filhos. E nós começamos a fazer isso. No início as pessoas, vocês são loucos. Para que vai numa distância tão longe assim, enquanto que tem uma igreja aqui? Tinha um prédio, mas igreja não existia. Vocês andam tanto, para que andar tanto, se desgastar, gastar tanto dinheiro, ou tal, só para um final de semana, um domingo, tal. Então nós tínhamos críticas de muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja, porque nós fazemos essa loucura de pegar essas crianças pequenas e levar, porque nós levávamos, né, terminava o trabalho lá, até voltarmos em casa, era muito tarde, e eles tinham fome, tinham necessidade de lanche, mas nós resolvemos fazer isso. O melhor foi quando chegou o inverno. Enquanto era verão era bom, mas quando chegou o inverno, haja blusa para ficar no ponto de ônibus, né? Aí as pessoas nos criticavam mais, mas como vocês saem com essas crianças, né, nesse frio, né, nessa neve e tal? E nós saímos com alegria, levando os nossos filhos, porque os nossos 2 primeiros anos na Inglaterra, nós não tínhamos carro. Eu era estudante, recebia como estudante, bolsista, e a nossa economia, nossa finança era extremamente limitada. Mas nós decidimos, nós queremos salvar os nossos filhos, queremos salvar a nossa família, e nós fazemos isso. Fizemos isso durante todo o período que moramos ali naquele país. Lógico que no último ano, ou nos 2 últimos anos, né, nós estávamos lá, Deus nos abençoou de poder ter um carrinho. Mas antes disso, nós ficamos muito tempo sem carro, fazendo esse percurso de ônibus, né? E graças a Deus, as nossas crianças estão salvas. Graças a Deus, as nossas crianças são abençoadas. Graças a Deus, nenhuma delas morreu de pneumonia, resfriado, tal. Graças a Deus, né? Elas estão no ministério conosco, né? Graças a Deus, porque eu vejo que são decisões pequenas como essa que faz toda uma diferença na nossa vida. E eu me pergunto, quantos pais, quantas mães tomam decisão para a salvação do seu filho? Se José e Maria não tivessem tomado uma decisão de salvar a vida de Jesus, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui. O plano de Deus não teria se concretizado na vida. Mas aquele jovenzinho, aquela menininha, falaram, vamos salvar essa criança, vamos guardar essa criança, não vamos arriscar não vamos tentar dar um outro planinho, um outro jeitinho, é isso que tem que ser feito. E eles foram, e ficaram um tempão no Egito, ficaram o tempo até que esse rei Herodes veio a falecer. E aí o que aconteceu? Quando ele morreu, agora podemos voltar. E aí eles tomaram a decisão de voltar do Egito de novo para a sua terra. E a passagem diz que foi uma outra decisão. Eu creio que depois de um tempo lá, ele já devia ter as suas ferramentas, já devia ter sua clientela, já devia ter as pessoas que eles se relacionavam, com Jesus brincava. Agora eles estavam pensando de novo na criança. Por que eles queriam voltar para a sua terra? Porque ali era a sua terra, era o seu templo, era a sua religião, e eles queriam levar Jesus
de novo para a cultura onde Jesus pudesse aprender, onde Jesus pudesse estar debaixo da cobertura espiritual da sua religião. Que coisa magnífica, mudar de novo só para o menino crescer numa cobertura espiritual, ser abençoado pela igreja, estar envolvido ali naquela obra, e aqueles jovens, de novo, tomam a decisão de mudar. Decisões simples, decisões estratégicas, decisões para a vida, mas decisões que precisam ser tomadas. E eu vejo que o Natal é um período de decisões. O que você vai decidir? Como você vai decidir a sua vida? Talvez você não tenha filho, não tenha filha, mas você tem a sua vida que você precisa definir, que você precisa decidir para a sua salvação. Eu vejo que o Natal é uma oportunidade de decisões, de tomada de decisões. Eu vejo que o Natal foi decisivo para José e Maria, foi decisivo para nós. E eu creio que hoje nós estamos olhando esse casal de uma forma diferenciada, porque Jesus não poderia ter nascido sozinho, ele não poderia ter vindo nesse mundo sozinho, e ele veio através desse casal de jovens corajosos, decididos, pensando na família, pensando na criança. E por isso que Jesus pôde crescer, porque ele voltou de novo, eles mudaram de novo para uma região, e ali, depois vocês podem ler o texto, eles voltam para Israel, versículo 19. Depois que Herodes morreu, versículo 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. De novo, um anjo, o que você quer de novo? No Egito, e disse: levante-te, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuram tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, um outro rei, em lugar de seu pai Herodes, quer dizer, o filho não era nada melhor do que o pai, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Quer dizer, ele se mudou 2 vezes para poder salvar e guardar essa criança. E cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Sem aqueles jovens saber, eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Sem eles terem uma compreensão plena daqueles fatos, eles tomando as decisões que estavam tomando em suas vidas, eles estavam fazendo o que Deus tinha planejado, o que Deus queria. Que esse Natal possa ser um Natal de decisões na sua vida, mas decisões que marquem e que possam levar à salvação. Eu não quero que você perca o Natal. Eu não quero que o Natal não tenha sentido na sua vida. Eu não quero que o Natal não exista em você. Pelo contrário, eu quero que o Natal se torne uma realidade. E ele só se torna uma realidade se, como José e Maria, eu tomar uma decisão, e uma decisão correta em cima do que eu quero para a minha vida, do que eu vou festejar para a minha vida, do que realmente eu quero e como eu quero proteger e salvar os meus filhos. Talvez você precise salvar a sua vida, talvez você precise guardar a sua vida. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e dentro da empresa eu via muitas oportunidades de fazer coisas erradas, tanto na parte legal como na parte moral. E eu lembro que o meu chefe, que era o dono da empresa, que eu era subordinado ao dono da empresa, ele era um dos primeiros a me questionar, de levar a tomar atitudes erradas, a me oferecer oportunidades para fazer coisas erradas, tanto na parte financeira como na parte moral. E chegou um momento que eu falei para Ieda: olha, Ieda, a gente precisa do emprego, o Diogo era o nosso primeiro filho pequeno, mas eu não posso mais ficar nessa empresa. Eu não quero mais ficar nessa empresa. E era impossível arrumar outro emprego, era impossível pensar na situação no Rio de Janeiro naquela época, achar um emprego, achar um outro emprego, achar um emprego que desse para nós. Mas chegou um ponto que eu e a Ieda, nós precisamos tomar uma decisão. Não vai dar para continuar dentro dessa circunstância, porque era uma pressão gigantesca
né? Era uma pressão do próprio dono da empresa. Ele tinha interesse em fazer o que ele estava fazendo, e a ideia dele era desviar-me da fé. Ele sabia que eu era seminarista, que eu estudava para ser pastor, ele sabia que eu era fiel à minha esposa, que eu tinha um filhinho, mas ele queria de alguma forma fazer com que eu dobrasse os meus valores morais, os meus valores éticos. E chegou um ponto que eu precisei decidir se eu me dobrava a ele ou se eu saía da empresa. Claro que eu não tomei essa decisão sozinho. Eu cheguei para minha Maria, né? Vocês sabem que a Ieda chama Ieda Maria, né? Eu cheguei para minha Maria, né? Eu não sou José Fernando, né? Mas eu falei, nós temos aí, não é Jesus, né? O Diogo, né? Mas a gente vai precisar mudar de emprego, né? E nós começamos a orar porque não tinha emprego. Nós começamos a orar porque não tinha outra oportunidade, mas nós sabíamos o que nós tínhamos que fazer. E nós tomamos a decisão de fazer aquilo. Quando eu tomei aquela decisão, na mesma semana, eu fui abordado por um amigo nosso se eu não gostaria de participar de um processo seletivo numa grande empresa nacional. E eu falei assim, quem sou eu, né? Uma grande empresa nacional. E nós entendemos, se for a vontade de Deus, vai dar certo e vai acontecer, né? E eu participei do processo seletivo, né? E eu fui escolhido, né, para mudar da onde eu estava, para ir para um outro local. E Deus protegeu a minha vida, protegeu a minha esposa, protegeu o meu filho, porque nós decidimos fazer a coisa certa. Então, quando você toma decisões, você nem imagina que você pode estar fazendo o plano de Deus ou não fazendo o plano de Deus. Por isso você precisa estar atento a tomar as decisões corretas. Então, quando eu olho para o Natal, eu não acho só uma festa bonita que o nenenzinho nasceu. Eu acho que foi uma festa de decisões acertadas, decisões corretas, decisões que salvaram o mundo, decisões de um garoto e de uma garota que foram extremamente importantes para cada um de nós. E por isso nós podemos celebrar o Natal, porque aqueles jovenzinhos tomaram aquela decisão.